Mescli? Mask? Help Mask. Não é isso? Eu salvo, né? Seria isso? Meu Jesus, piorei. Vamos lá. Vamos para o culto que a gente ganha mais. Amém? Gênesis 26. Pois o bem que eu quero fazer não faço. Gênesis 26, tá? Gênesis 26, 12. 26, 12. Traz um para mim, por favor. Amados, orem e contribuam. Se você quiser contribuir para a gente comprar um microfone sem fio novo. Amém? 26, 12, tá? Deus está colocando no meu coração já há um tempo de comprar um microfone sem fio novo. De mão, né? Alguém? Pode baixar um pouquinho, só um pouquinho, baixa um pouquinho. Esse está dando probleminha, se ele continuar dando problema, eu não sei se o pessoal ouve, aí eu pego com fio. Então orem e aquele que tiver no coração e quiser ajudar, fale conosco depois do culto. Diz assim. Amém? Tá bom, acho que tá bom. Obrigado, Lucas. 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, ou o cêntuplo pode estar na sua palavra, porque o Senhor o abençoava, e engrandeceu o homem ricamente, e ia enriquecendo até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amém? Isaac semeou naquela terra e, estudando a fundo, você vai ver que não era um tempo fácil, era um tempo difícil. Isaac habitava no meio de povos estranhos. Tanto que aqui, o rei desejou a sua esposa, Isaac, como o rei fez com Abraão, desejando a Sara. E Isaac estava em um momento de aflição. Então, quando o rei caiu em si e tinha visto aquilo que ele fez, chamou Isaac. E Isaac, tanto o rei quanto o rei se acertaram. E Isaac começou a semear naquela terra. E começou a semear no meio da sua aflição. Amados, parece que estamos entrando em um processo cíclico, e eu vou falar um pouco sobre isso na ministração. E às vezes não entendemos que é justamente nesses momentos em que parece que a aflição quer tomar o nosso coração, em que as notícias em que ouvimos não são as melhores, é o momento que nós nos acostumamos a reter mais aquilo que temos. Mas no reino de Deus é totalmente diferente. Interessante é que Deus semeou o seu único filho quando ele só tinha ele. É o único. Era o unigênito. Então, Deus não semeou alguém entre os alguéns. Deus semeou o único. Tudo o que ele tinha. E o que ele colheu? Muito mais. Uma família de muitos filhos. Nós estamos aqui hoje porque Deus entregou o seu melhor, Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Nós somos a colheita. É por isso que Cristo é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Ele veio primeiro, subiu primeiro, e agora Ele vai nos levar a todos nós no dia do rapto, do arrebatamento dos santos. Ele foi primeiro, Ele disse: eu vou preparar lugar, mas aonde eu estou, vocês vão estar também. Amém? E Isaac não reteve. Isaac não saiu correndo, muito pelo contrário, Isaac saiu dessa terra só quando foi expulso.
Porque invejaram ele, começaram a invejar e começaram a tampar os seus poços, as suas fontes de subsistências, e aí, sua fonte de subsistência, e aí ele fechou Setna, Rezek, até que ele abre Reobote, um poço largo, um lugar que ninguém pôde fechar, um lugar de prosperidade, um lugar de honra, um lugar de graça. E esse é o lugar que Deus quer que a gente chegue. Às vezes nós estamos cavando um poço. Os empresários que eu digo, eu não estou aqui, não estou criticando, veja bem, não estou criticando nem governador, nem ninguém. Todos estão tentando fazer o melhor, estão tomando alguns passos errados, outros equivocados, vamos orar. Mas às vezes, os empresários, quem tem seu restaurante, quem tem seu churrasquinho, agora vai melhorar e tal, a sua marmita, daqui a pouco fecha tudo. Ai meu Deus, e agora? Aí tem que se readequar. Não é assim. Não, agora eu vou voltar para a faculdade, vou ver meus amigos, vamos fazer aula e tal, daqui a pouco online, de novo, todo mundo na frente da telinha do computador. Tem gente que já não aguenta mais fazer aula online. Eu amo estudar online, mas tem gente que não aguenta. Então a gente fica nisso. E parece que quando tudo começa a melhorar, aí o poço é tampado. Começa a melhorar, tampa o poço, abre. Irmão, não importa. Podem tampar o poço, pode fechar o comércio 30 vezes, 40 vezes, 50 vezes, pode fazer o que for, pode dar notícia de coronavírus que vai e volta, 10 variantes, 5 variantes. Eu ainda brinquei, variante no meu tempo era o carro que meu pai tinha, que vivia no mecânico. Era variante, hoje é variante para tudo, não acha uma Brasília, um Fusca, só variante. Todo dia você abre a internet, outra variante. Eu falo, meu Deus, estou ressuscitando as variantes. Eu estou aqui, irmão, brincando para não ficar pesado. Mas entenda, pode botar variante, pode ser o que for. Você está em Cristo. Ninguém vai tapar os seus poços. Os seus poços, por mais que tentem tapar, abra outro. Tampou aqui, abra outro. Não para de cavar. Não para de cavar. Uma hora, Reobote vai abrir. Uma hora, Reobote vai acontecer. O último poço de Isaac. É desse jeito. Amém? Agora nós temos que entender o que Isaac fez. Semeou. Amém? Semeadura faz parte. É um processo. É tão culto quanto qualquer parte do culto. Então nessa manhã, vamos semear a Deus. Eu gostaria de estar orando pelas suas ofertas. Amém? Segure suas ofertas, seu envelope, seu dízimo. A chave Pix está fixada aí no comentário. Você que está adorando conosco pela internet, a chave Pix 027 081 859 69. 027 081 859 69, a chave Pix. Ela está fixada aí no culto ao vivo. Amém? Você pode fazer a sua oferta também. Glória a Deus. Pai amado, Deus de poder e glória, eu te agradeço por cada ofertante, presencial e online, por cada um, ó Senhor, que hoje semeia na tua casa. Libera sobre a vida de cada um bênçãos transbordantes, sem medidas. Sacode a sementeira, Senhor Deus, e derrama favor do alto sobre a vida de cada um. Assim eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode vir ofertar, dizimar na casa do Senhor. O meu próprio agir, sem tua graça, o que seria de mim? Glória a Deus. Não entendo. Aleluia. Abre em terceira carta de João, terceira João, capítulo 1 mesmo, versículo 2. Amém?
1 João, 2 João, 3 João. Não é João sinótico ou... É a carta, isso, a epístola, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. Amém? Diz assim: vou ler o 1 e o 2 para que a gente possa entender. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, e assim como vai bem a tua alma. Amém? Amados, interessante essa visão de João, essa fala de João a Gaio, desejando, esse desejo de Deus. Ele mesmo diz, João, a quem de verdade eu amo, em favor do seu amigo. E esse é o desejo de Deus para a gente. Ele disse, olha, que tenha saúde e que vá bem a tua alma. Às vezes nós olhamos os crentes, olhamos a igreja e vemos apenas uma preocupação com a área espiritual. Glória a Deus, você está salvo. Glória a Deus, você está em Cristo. Salvação realmente existe só para aquele que crê que Cristo é o Salvador. Cristo é o mediador entre Deus e os homens e ponto final, e acabou, não tem conversa fiada. Mas entenda que você vivendo uma vida aqui na terra, por mais que você seja salvo no Espírito, se você encher a sua pança de gordura e açúcar, você vai ficar diabético, é ou não é? Se você começar a só ver o que não presta, se ter notícia ruim, ter muito problema, não extravasar, sabe? Tem dia que você precisa, irmão, ir pro Caldas. É o Caldas que tem a cachoeira, que tem o lago, sei lá. Tem um negócio, um banho. O cearense fala banho. Tem dia que você precisa ir pro banho. Eu sou cearense também. Só que não, mas eu estou quase sendo. Tem dia que você precisa ir pro banho, desestressar. Tem dia que você tem que pegar assim a síndrome do Quirino. De vez em quando vai para Recife. Tá. Rafa, onde é que você vai, amor? Vou dar aula em Recife. Vou junto. Quero assistir essa aula. Quirino dando aula e Rafa em boa viagem. Com o pezinho, batendo foto do pé, pegando sol. Entendeu? Tem hora que você tem que... Por quê? Por que eu estou falando isso? Faz uma excursão. Da síndrome de Hugo e Paulinha. Hugo e Paulinha saem na quinta-feira, no domingo está aqui, visitaram 5 estados. Eu falei, como que você falou de jato particular? Não, porque nós fomos em tal praia, em tal praia, em tal praia. Como vocês fizeram isso em 3 dias? A gente faz uma excursão que sai. 3 dias eles visitam um monte de coisa. No domingo estão aqui. Na segunda está no trabalho, que toda segunda eu dou palestra lá na empresa que Paulinha trabalha. Segunda ela está lá, nunca faltou o trabalho, mas final de semana, às vezes, se não diz aqui, você sabe que já estão viajando, passeando. Por que eu estou falando isso? A alma precisa de um refrigério. A alma precisa, sabe, de extravasar um pouco. Você fazer um churrasquinho na sua casa, você vai entender onde eu vou chegar. Fazer um churrasquinho na sua casa, você descontrair, hein, Manel? Hein? Descontrair, conversar, rir. É desse jeito. Ele disse, olha, que você vá bem, mas que vá bem a tua alma. Hoje as pessoas às vezes estão dentro da igreja salvas, mas doentes, estressadas, depressivas, deprimidas, com síndromes. E vão ser salvas, vão para o céu. Glória a Deus. Mas a nossa única esperança de alegria não pode ser o céu. Porque Deus quer que você viva uma vida plena aqui na terra. Ele diz para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus e alcancem a estatura do varão perfeito, sendo maduros, completos e não tendo falta de nada. Não tendo falta de nada. Eu vou falar aqui, o povo que vai... É Raquel e Márcia.
vão para a Redenção, Fortaleza, essa galera, glória a Deus pela vida de vocês. De vez em quando a gente tem que fazer isso. De vez em quando a gente tem que fazer, fechar ali. Ah, mas eu não estou podendo hoje, não. Deus vai honrar amanhã. Fecha e vai correr, vai dar uma caminhada, vai esparecer. É desse jeito. Meu pai foi dono de restaurante muito tempo, ele fazia isso. Ele inventava um negócio, Califa. Sabe o que ele fazia? Ele falava assim, vou fazer uma reforma. Aí ele fechava. Quando ele abria, ele só tinha trocado as toalhas. Aí, pessoal, que reforma é essa aí? Você não viu não as toalhas trocadas? Troquei a toalha. Ele falou assim, isso aqui não vai me matar não. Eu tenho mãe viva. Hoje minha avó já faleceu. Mas eu tenho mãe viva, tenho parente, tenho irmãos. Então eu vou passar uns dias com ele e depois eu volto. E esse é o desejo de Deus, que vai bem a tua alma. E sabe o que é isso? Isso é visão dilatada. A igreja não pode ter uma visão atrofiada. Agora, se vocês começarem a faltar muito o culto, porque estão viajando, eu vou dar na cabeça de todo mundo. Bem, comigo? Para de faltar. Isso é de vez em quando. Amém? Glória a Deus, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem que sair daqui hoje. Inventa um almoço. Acho que não tem restaurante aberto e tudo, mas inventa um almoço com a sua patroa. Alguma coisa, almoça, bota a mesa na garagem. Almoça fora. Vai lá. Desse jeito. Isso é visão de excelência, é visão dilatada. É visão espiritual. Agora, é a visão que a gente tem, que Deus quer pra gente como um todo. E aí, a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 4. Uma visão de excelência que Deus tem pra gente. Deixa aberto Apocalipse 4. Senão nós vamos ficar dentro da igreja e sobrecarregados. Oração é bom, irmãos. Nós oramos. Jejuar é muito bom. São disciplinas espirituais. Mas lembre-se que você é corpo, alma e espírito. Tá? Seu corpo precisa de exercício. Assim como seu espírito precisa de oração. Inclusive a oração é para o espírito. A oração é para o espírito, assim como o oxigênio é para o pulmão. Então não adianta você ser santo, mas o espírito está ali, santificado. E o corpo está sendo corrompido por um monte de coisas que não é boa. Visão dilatada. Quando eu falar de visão, lembra a mente? Não visão, o olho em si, mas a mente. Lembra da mente. Visão dilatada, mente dilatada. Né? Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 4. E depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Há um convite aqui. João estava preso na ilha de Patmos. João não morreu martirizado. Todos os outros apóstolos foram martirizados, assassinados, foram mortos. João morreu de velhice e ele estava na ilha de Patmos preso. E quando ele recebeu esse convite dizendo, sobe aqui, primeiro ele olha, ele tem uma visão e ele recebe um convite, sobe aqui, dilata, e ele viu uma porta aberta no céu diante dele. Irmãos, a porta que Deus abre no céu, não tem Satanás que pode fechar não, é Ele que abre. Então você tem que obedecer. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus nos criou para viver dentro desse ambiente de frutificação, de excelência, aonde Deus nos convida. Eu vou falar sobre isso posteriormente. E a gente olha e não só olha, mas obedece e vai. Porque tudo que não frutifica morre. Quem é que gosta de ficar criando mato na sua casa? Ninguém cria mato. Dá mato, você chama o pessoal para envenenar, você arranca, o mato cresce, você arranca, o mato cresce. Agora você está lá crescendo um negocinho, aí você pensa que é mato. Aí chega assim o seu Geraldo da vida, que conhece as ervas, e diz assim, isso aí é goiabeira. Eu duvido você matar. Isso aqui é goiabeira. Olha, você sabia que isso aqui isso é pé de tangerine, isso é pé de jabuticaba? Aí você diz assim, opa,
isso dá fruto. Isso não é mato. Aí o que você faz? Você começa a cultivar. Você não arranca, você cuida. Preste atenção. Tudo que não cresce, tudo que não frutifica, tudo que não se transforma ou se adapta para frutificar, ele é arrancado daquele lugar. Ele é arrancado. Deus nos chamou para frutificarmos nesse tempo de crise. Nesse tempo, João estava preso, estava em crise, angústia. Não podia sair daquela ilhota. E aí Deus diz: ei, eu tenho algo grande para você, eu tenho uma porta aberta. Olha, Deus nos chamou nisso, parece que nesse tempo estamos presos dentro de casa, agora estamos soltos. E agora começa a melhorar, e fulano, aí papai, agora vai vir a vacinação, não sei o que e tal. Agora pronto, aí descobriram um lote de vacina falsa, e roubaram não sei o que, e estão injetando vento no povo, tranca todo mundo. E agora aquele lote lá estragou, porque um menininho de 10 anos desligou o disjuntor, estragou o lote. Chama todo mundo que foi vacinado, que vacinou estragado. Irmão, você está vendo a bagunça que está? É isso que está acontecendo. Tirando a opinião, eu estou isentando a opinião própria, eu estou falando o que estão dizendo por aí. Num lugar deu certo, no outro não deu. Demite a enfermeira que fez por maldade, o outro foi por negligência, o outro foi por... Você está vendo? Ninguém confia em ninguém. O profissional da saúde que tinha que fazer certo fez errado. Mas é nesse quadro que Deus chama a igreja para se levantar, para orar, para interceder, para fazer a diferença. Independente se estão, não estão fazendo, se estão vacinando, não estão vacinando, se vai acontecer, se não vai acontecer, se vai chegar, se não vai chegar, se é o fim do mundo, apocalipse, eu não sei. Eu sei que Deus nos chamou para adorá-lo até o dia da sua vinda. Eu não vou ficar de cabeça baixa. Ó, presta atenção. Segundo a mitologia grega, eles criam que Afrodite, a deusa do amor e da beleza, a potestade Afrodite, casou com Ares, o deus da guerra. Eles tiveram 7 filhos, dentre os quais 5 filhos puxaram a Afrodite, deusa do amor correspondido, deusa do amor não correspondido, deusa do paixão, tudo isso, 5. E 2 puxaram mais a Ares, Fobos e Demos. Fobos, deus da guerra, e Demos, o deus do pânico. Me perdoe. Fobos, o deus do terror, e Demos, o deus do pânico. Então, quando Ares queria guerrear, ele enviava Fobos e Demos antes, para criar terror e pânico no povo. Para que quando ele fosse guerrear, a guerra já estava 80% vencida. Antes da guerra vir, Satanás envia Fobo e Demos, pânico e terror. E o povo, pânico e terror. Todo mundo, sua imunidade já baixa. Você já fica, cadê o seu Deus? Cadê? Cadê o Yahvé Tsevaot, o Senhor dos Exércitos? Hein? Jeová Tsekenu, o Senhor é a nossa justiça. Todo mundo dando ouvido a Fobos e Demos, as potestades do pânico e do medo. E Ares, o Deus da guerra, da destruição, sorrindo da nossa cara. O nosso Deus é um Deus de restituição, de restauração. Nós cremos e continuamos semeando amor, semeando alegria, semeando a palavra, abraçando, acolhendo, liberando. Se tem alguém com fome, toma o arroz, toma o feijão, toma uma ajuda financeira, eu não sei, está difícil para mim também, mas eu não vou parar de semear, porque aquele que vai chorando enquanto semeia, semeia com lágrima. A palavra do Senhor diz que ele volta colhendo com júbilos de alegria. Nós precisamos ter essa visão de excelência, não podemos parar. O medo e o pânico não pode nos paralisar. Não pode abafar o nosso clamor, o nosso louvor.
sobe, há uma visão de excelência, há uma porta aberta diante de ti. Agora, quando a gente não entende, a gente fica assim, ó, vai dando cabeçada nas paredes, porque está com medo, não sabe nem onde pisa. Visão de excelência, visão dilatada. E a gente precisa entender, para termos uma visão dilatada, a gente tem que compreender as transições. É impossível entender um Deus dinâmico tendo um olhar paralisado. E depois destas coisas, Deus é um Deus, ele, por mais que ele seja o mesmo, ele não muda, mas ele é dinâmico. A palavra reino é basileia, é tomada de decisões, vem de basílica, que era o lugar aonde os nobres, os príncipes se sentavam e os importantes da época para tomar decisões a favor, contra algo, em favor de algo, como se fosse hoje os poderes executivos, judiciário, legislativo, mais ali a Câmara, né, inclusive que essa semana teve esse julgamento desse deputado, mas como se fosse aquilo ali. Reino é dinâmico, é tomada de decisões. Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será, porque o seu caráter não muda. Mas o tempo muda, e Deus transiciona o tempo. A palavra do Senhor diz que os filhos de Sacar, eles discerniam o tempo, e o povo de Israel, antes de tomar qualquer decisão, eles iam consultar os filhos de Sacar, porque eles entendiam o tempo, a transição das coisas. Então eu não posso viver nesse tempo com uma mente de 8, 9, 10 anos atrás. Um exemplo bem simples. Quando que você imaginou, há 8 anos atrás, a gente está fazendo um culto e praticamente quase o mesmo número de pessoas na igreja, o mesmo número de pessoas online, e ofertando online, e cultuando online. Há 8, 9 anos atrás isso não tinha como imaginar. Eu me lembro que em 2018, na Escola Destino, Tiago Brunet falou sobre o filho do Cash Luna, e eu comecei a estudar o rapaz, que ele disse: se prepare, porque a igreja sofrerá uma transição, e nós teremos igrejas online. Quando eu ouvi aquilo ali, 2018, eu falei: rapaz, que visão é essa? Fui estudar, e aí fui, live, estudando sobre, beleza. Aí foi até na época, acho 2018, 2017 para 2018, uma coisa assim, eu comecei a investir mais no online. Pegamos aquela câmera na igreja e tal, não sei se Paulinho e Hugo lembram. Pois o que ele falou naquela época, independente, ele não estava profetizando pandemia, ninguém, mas ele tinha uma visão de futuro, e ele já estava fazendo isso em 2017 no Panamá. Estava andando à frente. Uma igreja que tem um prédio de 4 andares fora da igreja, que é só igreja de crianças. Essa igreja tem um prédio de 4 andares, que é outra igreja fora do prédio da igreja, que é só para as crianças. Só para as crianças. A visão deles é tão forte que tem pai que diz assim: eu vou para o cinema e deixa o filho na igreja e vai para a gandaia. A igreja tem um papel tão forte com as crianças que tem pai que nem é crente, deixa o filho lá para ir se divertir. Só que quando o filho volta para casa diz: papai, olha o que eu aprendi, como Davi matou Golias. Como é que é esse negócio, meu filho? Você acredita nisso? A professora falou: irmão, quer quebrar o coração do pai? É o filho começar a falar da Bíblia para o pai. Não tem jeito, o pai fica no outro dia. No terceiro domingo o pai está querendo ir para a igreja. Não é assim, Vanusa? O Ministério de Crianças. Eu vou ver. Eles estão enfeitiçando meu filho com essas histórias. Eu vou ver, estão deixando meu filho fanático. Irmão, deixa eu falar algo para você. Sabe o que a Xuxa falou esses dias? A Xuxa: a minha filha está impossível. Ela está fanática. Depois que ela virou evangélica, só quer falar de Jesus para mim. A Xuxa falou. Você não vê a Xuxa Você não vê a filha dela envolvida nessas coisas, escândalo e tudo. Ela falou:
ela tá fanática. Eu falei, uau, que legal. Ela pensa que é fanática. Deixa. Irmão, Deus está cercando essa mulher de todos os lados. De todos os lados. Agora nós precisamos entender a transição. Entenda a transição. Culto na madrugada online pelo Google Meet, por plataforma fechada. Aí tem gente que pode, uma menina de Portugal congrega com a gente e diz, não, quando eu não tiver, porque são 3 horas na frente, então 7 horas da manhã ela já está no trabalho, mas quando eu não tiver cliente marcado, eu estou orando com vocês. Transição. Nós precisamos entender a transição. Quem para no tempo, irmão, quem para, fica obsoleto. Acabou. Não anda, não prospera. Deus, aí está orando, Deus faz, olha, compreenda a transição, avança, faz outro curso, se especializa, daqui a pouco essa sua profissão não é tão valorizada como hoje, se você não fosse aposentado daqui a 5, 10 anos, então transiciona, vambora, evolui. Irmãos, quando o povo estava no deserto, a nuvem estava sobre o povo. A nuvem se movia, o povo não ficava lá. Então esperar a nuvem voltar, o processo cíclico. Se essa nuvem voltar só daqui a 40, 50 anos, você já morreu de fome. A nuvem se moveu? Vai atrás da nuvem. Vai atrás da nuvem. Já foi a época daquela frase, time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim, você precisa buscar mais. E depois destas coisas, essas coisas passaram. Agora eu quero aquilo que Deus tem para mim. Novo agora. Eu quero mais de Deus. Eu quero buscar de Deus. Vá bem a tua alma. É em tudo. É em tudo. Aí no versículo 2, ou melhor, segundo item, e ainda no versículo 1. E olhei, eis que estava uma porta aberta no céu. Segundo item, é preciso focar sem ressalva naquilo que Deus apresenta. Presta bem atenção. João ouviu e subiu, e Deus mostrou o Apocalipse. Agora olha Pedro, livro de Atos, capítulo 11. Pedro estava em cima do terraço, jejuando. Olha, não estava preso, estava num ambiente favorável, estava por sua livre e espontânea vontade, jejuando. Ia dar perto do meio-dia, a hora do almoço, a hora que a fumacinha da comida começa a subir pela janela e pega o terraço. Pedro está ali, ó, só no jejum, espiritual. Aí Deus dá uma visão para Pedro. Aí o que Pedro faz? Pedro nega essa visão. Depois você lê no livro de Atos, capítulo 10 e capítulo 11. Deus mostra a Pedro um lençol que vem do alto com todos os tipos de animais e répteis e tal. E esse lençol segurado pelas 4 pontas e os animais ali. E Deus diz o seguinte, a voz disse, olha, Pedro, mata e come. Aí olha o que Pedro diz. De maneira nenhuma eu vou comer algo que é imundo. Aí de novo, Pedro, mata e come. Aí Pedro na visão, no êxtase, a Bíblia diz que Pedro entrou em êxtase, sabe assim? E ele diz, eu não vou comer, é imundo. Aí ele ouve uma repreensão. Quem é você para chamar imundo o que eu santifico? Deus recolhe a visão, sobe, e Pedro não usufrui disso. Deus estava quebrando o preconceito de Pedro quanto aos gentios. Pedro não queria pregar para os gentios, tinha como imundo. O ministério de Paulo é para os gentios. Pedro não tinha, Pedro queria ficar pregando em Jerusalém. Tanto que Pedro foi o chefe da igreja em Jerusalém. Então, Pedro não queria. Ele queria ficar ali com os judeus, os santos, os eleitos, no clubinho, no gueto dos crentes.
Paulo ia para dentro do panteão, Paulo ia para dentro do Areópago, discutir com os gregos, falar com aqueles. O que vocês estão? Olha só, Paulo estava no lugar cheio de altar. Paulo estava pregando dentro de um centro de umbanda, quase, da antiguidade. Esse Deus aí, nós oramos e eles não resolveram o nosso problema. E esse aqui, também nós oramos, e Paulo ali no meio deles. E esse aqui, nós oramos, e aquele altar ali, por quê? Porque tinha uma praga que estava matando todos os animais daquele tempo. E eles estavam, orando, e nada acontecia. E aquele altar ali, que está escrito ali, o Deus desconhecido. Não, esse aí a gente não conhece. Aí Paulo diz, esse aí é o meu Deus. O Deus que vocês não conhecem. E é esse Deus, o Deus desconhecido de vocês, que vai trazer cura sobre essa terra. E foi assim que aconteceu. E muitos se converteram. A ponto deles começarem a adorarem a Paulo, chamar Paulo de Apolo e Barnabé de Júpiter. E começaram a querer sacrificar os pés deles. Para com isso. Nós não somos dignos de adoração. Para com isso. É Deus que fez isso por vocês. João recebeu a visão e subiu. Foi em visão, lógico. Pedro rejeitou. Aí depois de muito tempo é que ele foi entrar na casa de Cornélio cheio de ressalva. Olha como é que ele entra lá em Cornélio. Que não é lícito, não cabe a vós entrar aqui, a nós entrar aqui, porque vocês são judeus, você é gentil e nós somos judeus, mas eu venho aqui, já que Deus quase que me empurrou para estar aqui, então eu vim aqui falar do amor de Jesus para vocês. Assim que Pedro chega lá, Pedro não queria. E Deus estava falando, vai lá na casa do centurião, vai lá na casa dele e fala do amor. Porque Cornélio já fazia tudo certo. Era mais crente que muito crente. Só faltava crer em Jesus. Tem gente lá fora, irmão, que tem mais compaixão que a gente. Tem gente lá fora que tem mais amor que a gente. Tem gente lá fora que tem mais até temor a Deus do que a gente. Só não tem Cristo ainda, confesso, e a revelação do senhorio de Cristo. Mas eles têm bondade. Agora, ninguém é salvo pela sua bondade. Ninguém é salvo porque é gente boa. Porque senão não é cristianismo. Porque as outras religiões dizem que você tem que ser bom, tem que fazer algo para evoluir, para chegar a Deus. O cristianismo diz o quê? Que nós somos maus e já nascemos em pecado. Mas Cristo em nós é a esperança da glória. Porque se chegamos ao Pai, não é pela nossa força, é pelo penhor, é pelo selo que há em nós. E que selo é esse? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. Agora o Espírito Santo só vem naquele que reconhece a Cristo como Senhor da sua vida. Então não é pela minha bondade. Eu te amo porque você é gente boa. Eu te amo porque você, nossa, tem um coração bom. Quanta misericórdia. Porque você não fala mal de ninguém. Tudo bem, mas você precisa de Cristo, aceitar a Cristo. E a pessoa diz, olha o que Jesus disse para o jovem rico. Tudo isso, você já faz o quê? Já ama o próximo? Sim, ao jovem rico. Tudo isso eu já faço desde a minha infância. Aí Jesus diz, mas uma coisa te falta. Siga-me. Ele já fazia tudo que era bom, mas faltava ainda seguir a Cristo. Tem gente aí fora fazendo tudo que é bom e que é maravilhoso. São exemplos na família, exemplo de marido, exemplo de esposa, exemplo de pai. Mas ainda falta uma coisa: Cristo. Porque senão a gente vai cair no evangelho liberal. Todo mundo que é gente boa tem Deus no coração. Não é assim que funciona. Eu queria acreditar nisso. Mas não é assim. Nós nascemos condenados. Todo ser humano. Certa vez, uma pessoa estava andando na rua. E essa pessoa viu um rapaz evangelizando. E um tipo de evangelismo que hoje a gente não vê quase. E estava distribuindo um panfleto. E de um lado estava escrito: quer saber como você faz para ir para o inferno? Aí ele ficou: peraí, tudo que evangelismo que eu já vi é como fazer para ir para o céu, como ser abençoado. Não é assim? O evangelismo do outro:
como fazer para ir para o inferno. Aí abria, era um livretinho, na hora que abria a contracapa, dentro o que estava escrito? Nada. Nada. Tudo em branco. Ele olhou, estranhou, virou a última capa e disse: você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Você já está lá, se ainda não creu que Cristo é o Senhor da sua vida. Ninguém precisa fazer nada para ir para o inferno. Já nasce destinado. Cristo é que quebra a maldição. Cristo é que nos resgata. Ele nos resgata. Então nós precisamos entender. Compreenda a transição. E foque naquilo que Deus te apresentou, sem ressalva. Entre no ambiente onde Deus quer que você entre. Terceiro e último ponto, bem prático aqui hoje. Para termos uma visão dilatada, é preciso obedecer à voz de autoridade. E a voz de trombeta me disse: sobe aqui. Sobe aqui. Tudo só seria revelado se João subisse. Tudo só seria revelado se João subisse. Só houve a revelação porque João viu a porta e disse: eu estou dentro. Voz de trombeta. Sabe o que é voz de trombeta? É voz de autoridade. Autoridade. A voz de Deus é como voz de trovão. É voz de autoridade. Deus é autoridade sobre a nossa vida. A gente precisa entender isso. Deus é autoridade. Porque aqui na terra, hoje o jovem não respeita mais os pais como antes. O referencial de autoridade vai se perdendo. Chega na casa do vô, fala: e aí, vô, bom dia. Bom dia, seu moleque. É a bênção. Bênção, pai. Bênção. Quem está na live sempre vê. Eu estou na live, estou fazendo, meu pai entra. Eu: bênção, pai. Sempre, que é meu pai. Não é porque eu estou ao vivo, porque ali eu estou sendo pastor dele, e que eu não vou dar a bênção a ele, não. Bênção, pai. É desse jeito. Ele me liga para perguntar as coisas da Bíblia e tal. Isso aqui, o que quer dizer e tal. Primeira coisa: bênção, pai. Bênção, mãe. Autoridade. Aí nós perdemos. Hoje você vê um soldado querer bater nas costas do sargento. E aí, sargento? Não, antiguidade é posto. Antiguidade é posto até no inferno. Esses dias eu postei: se você quer falar mal da igreja, respeite o seu lugar, porque a antiguidade é posto. Espere a sua vez. Satanás chegou antes de você. Antiguidade é posto. Satanás chegou antes de você. Ele já falava mal da igreja antes de você. Espere a sua vez para você ser igual a ele. Então nós não devemos falar mal da igreja, falar mal do irmão, porque esse é papel de Satanás. Amém? Entenda que quando Paulo estava perseguindo a igreja, e Deus, Cristo, no caso, derruba Saulo por terra. Paulo e Saulo é a mesma coisa. Paulo, Saulo, Shaul no hebraico, e Paulo em Roma. Paulo tinha duas cidadanias. Não são nomes com prerrogativas diferentes, é o mesmo nome. Amém? Só a pronúncia é diferente, tá bom? Amém? Então, quando ele derruba Paulo por terra, e aí a frase é: duro é recalcitar-te contra os aguilhões. Por que você me persegue? Olha isso. Paulo, Saulo, por que me persegues? Quando perseguirem você, não estão perseguindo você, estão perseguindo a igreja do Cristo, estão perseguindo a igreja de Cristo vivo, do Cristo vivo. Portanto, quem te persegue, persegue a igreja. Entrega na mão de Deus e ora, que o próprio Deus resolve. O próprio Deus resolve. Obedeça a voz de autoridade. Agora, tem gente que quer obedecer. Olha que voz que a pessoa quer obedecer: a voz do conformismo. Eis que como voz de trombeta subiu, mas a voz do meu conformismo me deixa aqui embaixo, me deixa aqui com essa visão.
Me deixa aqui com essa visão linear. Me deixa aqui com essa visão terrena, limitada. E a voz de trombeta está dizendo, vai, ou vem para cá, eu quero te revelar algo. A voz do desânimo. Ai, esse negócio vai demorar a passar. Esse coronavírus é um covarde vírus. Ai, Jesus. Irmão, por isso que é bom ser dois, é melhor serem dois do que um. Porque tem hora que o homem fica... O homem... Por que nós homens, a gente às vezes desanima primeiro? Alguns, né? Assim, a maioria, quase todos. Né? A mulherada é mais ativa, a mulherada é homem. Avi! Né? Hoje eu estou no dialeto juazeirense. Avi, homem, vamos, chinelo e égua. Olha aí, eu estou sabendo. Avi! Mulher, mas a maioria, as mulheres são mais assim, atrevidas. Agora, tem homens também que dão força às suas mulheres. Mas por que eu estou dizendo que é melhor ser dois do que um? Porque quando um está para baixo, tem dia que um está para baixo, irmão. Tem dia que um está desanimado. Não vem não que está todo mundo, todo dia feliz, que não está. Tem dia que um acorda ruim. Aí você tem outro. Aí, vamos embora. Depois eu compro um sapatinho para você. Eu sabia que havia um amém lá do fundo. Vamos embora. Por isso que é bom serem dois. Não ouça a voz do conformismo. Não ouça a voz do desânimo, a voz do terror, do pânico, do medo. Ouça a voz de autoridade, a voz de trombeta. A voz do cansaço. Tem dia que você está cansado. Cansado. Não é cansaço físico apenas, é mental. O livro de Hebreus diz, esforçai-vos para entrar no descanso. Porque tem dia que descansar é um esforço. Já viu aquele dia que você está tão estressado, você estudou muito, trabalhou, rolou para um lado, está estudando, está com uma apreensão, não com uma ansiedade, mas uma apreensão a respeito do futuro, um curso que você quer fazer, um concurso, não sei, planos, projetos, e aí você deita e você fica, e o corpo parece que não relaxa, e aí você bota uma música, e você tira, e você bota um fone de ouvido, e você assiste uma reportagem, aquele negócio faz você ficar ligado, aí que você não perde o sono mesmo. Descansar vira um esforço. Por quê? Porque nós nos rendemos à voz desse cansaço mental, mas que impede a gente de descansar. O nosso corpo está tenso. Obedeça a voz de trombeta, a voz de autoridade de Deus. Confia nele, relaxa. Ele tem voz de autoridade. Quem é esse? Quem é esse que ordenando até o vento e o mar obedecem? É a voz de autoridade. Use essa voz, repreenda, finalizando aqui, repreenda. Tem dias, irmão, tem dia que você tem que repreender. Repreender mesmo. Repreenda. Você vai ver que Jesus, a Bíblia não diz que ele acalma o vento e a tempestade. A Bíblia diz que ele repreende. Mas tempestade, vento, se acalma. O que se repreende é demônio. É que existem tempestades na nossa vida que são levantadas por hordas do inferno. E às vezes nós não temos discernimento e a gente não usa a autoridade que Deus nos deu. E nós não repreendemos. Deixa eu falar algo importante que o Espírito Santo me lembra. Eu não anotei. E no meio da semana eu falei, eu vou falar isso domingo. E o Espírito Santo me lembrou agora que eu tinha que falar isso. Como não anotei, eu vendo um relato de um missionário que fez parte da alta cúpula sacerdotal da bruxaria. E ele disse até o seguinte, tudo de mais pesado que você encontrar, aí não se compara o que realmente é na verdade. Porque o que realmente é oculto, não é publicado. É só para quem está lá dentro. Então se aí fora você já encontra coisa de virar, de deixar o cabelo em pé, dentro das coisas de bruxaria, imagina o que isso tem lá dentro. E ele disse, quando
eu não conseguia atingir alguém, algum crente, algum pastor, alguma pessoa que eu não conseguia com que essa pessoa sofresse um acidente, ficasse doente. Ele disse: olha, matar, nunca consegui. Mas adoecer, fazer, entristecer, causar acidente de um monte de crente, eu já consegui. Aí o entrevistador olhando assim, ele sabe como é que eu fazia? Às vezes, eles estavam muito revestidos, muito cheios, e eu não conseguia atingir eles. Mas eu atingia um animal deles. Eu atingia um cachorro. Eu atingia um gato. Eu atingia alguém próximo. E eles ficavam tristes, abatidos. Entravam em uma vibração, em uma frequência vibratória, que era exatamente essa sequência vibratória que eu precisava para lançar a seta. Olha o que a palavra do Senhor diz. Para nós levantarmos o escudo porque vem o que contra eles? Os dados inflamados do maligno. Você pode ter o escudo da fé, se está baixo, o dado inflamado entra. O escudo da fé tem que estar aqui, ó, porque o dado vem inflamado, ele vem pegando fogo. Não é um dado, os dados inflamados do maligno, as flechas. Então, quando a gente fica triste, começa a ficar em pânico, medo, a gente começa a perder a fé. Olha o que o escritor diz, Judas. Judas fala no versículo 3: eu ia falar-vos a respeito da salvação, mas fui exortados a falar da batalha da fé. Agora você entende. Aí eu vi a entrevista, e eu lembrando de Judas. Aí eu falei: peraí, batalha da fé. O inimigo não quer, não é porque ele causa mal a algo que está próximo da gente, ele quer nos prejudicar diretamente. A primeira coisa que ele quer fazer é roubar a nossa fé. Por isso que diz batalha. Batalha é um objeto em comum, dois exércitos lutando, uma terra em comum, dois exércitos lutando. Está ali Escócia, Inglaterra, Holanda, Irlanda, todo mundo querendo um povo. Está ali Estados Unidos, não sei, Europa e tal, querendo aquela terra para ele. Todo mundo, México, como houve no Texas, México e América do Norte. E hoje o Texas faz parte da América do Norte, mas houve guerra para que isso acontecesse. Há um bem em comum e todos guerreiam. A sua fé é esse bem, e o inferno quer roubar ela para colocar setas inflamadas na sua vida. Não permita isso. Ouça a voz de autoridade: eu sou contigo. Paulo passou por um naufrágio. Paulo era esbofeteado. Paulo era açoitado com vara, e nem poderia ser porque era cidadão romano. Paulo sofreu. Paulo apanhou mais do que pagodeiro em dia de show. Paulo apanhou, mas apanhou. Olha o que ele diz: mas nem a morte, nem naufrágio, mas nem frio, nem nudez, mas nem potestade, nem um demônio, nem anjo, nem o presente, nem o porvir, nada poderá me separar do amor que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que todas estas coisas não podem roubar a alegria de ter Cristo na minha vida. Eu posso até estar um pouco abatido, mas eu não me entrego. Eu sei em quem eu tenho crido. Você pode aplaudir o Senhor? Se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Nós sabemos. Não se entregue, igreja. Não se entregue. Levanta a cabeça, estufa o peito e diz: eu sei quem eu tenho crido. O meu Deus não falha. A obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar. Aleluias. E nós vamos terminar louvando o Senhor, orando. Crendo que coisas grandes Ele tem para a gente, como igreja comunidade, e como igreja na sua individuação, como membro do corpo de Cristo.
Amados, deixa eu só testemunhar aqui rapidinho para a gente orar. Aquelas compras que foram feitas, que você ajudou, glória a Deus, amém? Não só a compra dos mantimentos que já estavam aqui, que nós distribuímos, né? Mas nós demos as compras para uma pessoa distribuir, pegar a compra e fazer, pessoa cabeça feita, no lugar e tal, pessoa que a gente confia. E quando você dá na mão do discípulo, o milagre acontece. Aí a pessoa vai, e nós estamos resguardando os nomes, amém? Mas a pessoa vai e liga, manda o recado no WhatsApp e diz: pastor, olha, nós também ajudamos a família tal. Eu falei assim: peraí, essa compra não é para uma família? Mas pastor, tinha tanta coisa que aqui dura 2 meses, aqui dura isso, aqui. Vocês conseguiram ajudar? Então essa compra deu para 3 famílias. 3 famílias. Aí o Espírito Santo falou assim comigo: lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus orou e deu na mão dos discípulos. Os discípulos foram entregando e multiplicando. Não estava nem entendendo o que estava acontecendo, mas estava fazendo. É assim. Irmãos, uma família grande, uma família média e uma família pequena. Mas foram 3 famílias. Não foram 3 famílias grandes, mas uma família grande, uma média e uma pequena. 3 famílias. Deu tão certinho que aquilo que uma família não comia já passou para outra. Olha, é só Deus para fazer isso. E Deus, sabe por que Ele fez? Porque vocês ouviram a voz de trombeta, a voz de Deus. E abriram a mão e ofertaram. Um deu 5, um deu 20, um deu 100, um deu 30. Não sei, mas todo mundo colaborou. E deu para fazer isso. Amém? Então quando a pastora sempre faz esses apelos aqui.